um registrador que chama P1E ou P2E, que é de Interrupt Enable, ou seja, de habilitação de interrupção. Se ele for para 0, desabilita a interrupção do pino. Se for para 1, habilita a interrupção do pino. Todos eles podem ter interrupção, tá? E eu tenho Interrupt Flag, que é o que indica que a interrupção aconteceu. Então, P1 e FG, quando a interrupção daquele pino acontecer, ou seja, se você apertar o botão, ele vai mudar para 1. Aí desvia o fluxo de execução para uma rotina de tratamento de interrupção, tá? Aqui tem se você quiser inverter, no exemplo ele inverte. Tá? Se você quiser inverter um bit apenas, se tiver 1 passar para 0, se tiver 0 passar para 1, você vai utilizar a máscara com 1, onde você quer inverter, e você vai fazer uma operação de ou exclusivo. Tá? Se você coloca aqui, ó, ou exclusivo, você coloca com 1. Se estava 1, tá certo. Se estava 0, vira 1. Né? Se estava 1, se estava... Não, aqui isso. Se estava 1, vira 0. Isso. Porque eu coloquei 1 aqui e aqui. Né? Então, onde eu coloquei 1? Estava 0, estava 0, vira 1. Estava 1, vira 0. Para inverter é só fazer um ou, tá? Então, aqui tem um exemplinho aí. Bom, agora é o exemplo, tá, gente? Esse exemplo está lá no arquivo que você baixou. Como é que ele funciona? Desabilita o hotdog, configura a direção dos pinos, PUAP, direção das chaves, habilita a interrupção no pino, tá? Coloca o flag de interrupções para 0. Isso aqui ele vai para esse comandinho, ele desliga a CPU e fica esperando acontecer uma interrupção para ligar de novo. Tá? Então CPU off e esperando a interrupção. Aí olha a diferença para o outro. Gente, o que tem no meu IO ali? Nada. Ou seja, eu podia estar fazendo qualquer coisa. Quando a interrupção acontecer, ele vai executar o que está aqui. Ó. Qual é o nome disso aqui? Rotina de tratamento de interrupção. Entendeu? Você apertou, ele está nesse loop infinito aqui. Eu poderia estar fazendo infinitas outras coisas, só que eu não tenho nada para fazer nesse exemplo, então eu coloquei um while 1. Então ele vai ficar aqui preso no while 1. Aconteceu a interrupção, ele executa o que está na rotina de tratamento de interrupção, que é basicamente inverter. Inverter o pino, se o LED está apagado, acender, né? E zerar que a interrupção aconteceu, para ele poder atender mais um. Então, o que o exemplo faz? O exemplo executa um laço repetidas vezes até que a chave S2 seja pressionada, gerando uma alteração no nível de lógico do pino P113 e, consequentemente, uma interrupção. Quando a interrupção ocorre, a rotina de tratamento de interrupção é executada, invertendo o nível lógico do LED verde, P16. Agora, o que eu estou pedindo para vocês fazerem? Altera o exemplo para que a chave S2 simule um sensor de contagem de itens que passam por uma esteira. Inicialmente, o LED verde deve estar ativado. Quando o número de itens que passaram pela esteira atingir o valor 5, o LED verde deve ser desativado e o LED vermelho deve ser ativado. Entendeu? Você tem a chavinha. Você liga o sistema. LED verde aceso. Aí você vai apertar a chavinha. Quando você apertar a chavinha pela 5ª vez, eu vou ter que apagar o LED verde e acender o vermelho. Tranquilo? É facinho. Sim, o código é bem simples. Aí está no exemplo 2 aqui, tá? Esse código aqui tá na pastinha prática 2 exemplo. Ela tem a ver com o temporizador, tá? Esse microcontrolador tem 2 temporizadores, o timer A e o timer B. Então, o timer A... esse negócio de time é um negócio extremamente complexo. Tá? Eu poderia falar sobre esse timer aqui durante 1h40 para vocês. Tá? Então eu vou só explicar por cima o que vocês precisam saber para entender o código. Tá? Ele tem 4 modos de operação. O primeiro modo de operação ele parado. O segundo modo de operação ele conta de 0 até um valor que você especifica no registrador. Contínuo, ele conta até o valor maior dele, que é 65.535, que é FFFF em hexa. E up-down, ele conta até o valor pré-determinado no registrador e depois volta para 0. Esse registrador aqui, TACCTL, ele habilita a interrupção de comparação do timer, ou seja, essa função aqui de você chegar até um valor e voltar, aí ele gera interrupção. E esse registrador TACCR0,
ele é o registrador que você coloca o valor que você quer que ele conte, né, até chegar nesse valor. Então, qual que é a ideia aqui? Se ele está no modo up-down, que é o nosso caso, ele vai contar até o valor, vai voltar até zero e vai gerar uma interrupção. Entendeu? Então, ele conta até o valor, volta e gera uma interrupção. Cada incremento, o contador começa 1, 2, 3, 4, 5, significa que uma fração de tempo passou. Então, você tem que calcular, você tem que configurar alguns registradores, tem os divisores de frequência, tem fontes de clock diferentes, você tem que configurar essas opções para você saber quanto tempo representa um incremento. Tá? No exemplo aqui, cada incremento representa 8 microsegundos. Microsegundos é 10 a menos 6 segundos. Hã? Cada incremento representa 8 microsegundos. Bom, o registrador de controle do timer tem diversas configurações lá. As que a gente usa o TA Select, né? Que ele seleciona o clock de 1 MHz, tá? Tem esse mode control que seleciona up-down, que é o valor 11, e tem o divisor, que divide a entrada de 1 MHz por 8 e chega a 125 kHz. Então, esse aqui, por isso é que cada incremento é 8 microsegundos, tá? É nesse registrador que eu vou configurar isso, tá? Aí está o exemplo, tá? Então, o que o exemplo faz? Primeira vez, lá em cima desabilita o hotdog, configura as direções dos pinos, habilita a interrupção de comparação do timer, configura aquelas 3 opções que eu coloquei no slide anterior, tá? Fazendo com que cada incremento seja de 8 microsegundos. O valor que ele tem que contar, que é 65.500. Por que esse valor é 65.500? Multiplica 8 microsegundos por 65.500. Quanto que dá? Meio segundo. Tá? E como ele vai e volta, meio segundo mais meio segundo, 1 segundo. Então ele gera uma interrupção a cada 1 segundo, com essa configuração que ele está aí. Tá? Aqui ele desliga e tal. Aqui, aí, toda vez que ele gera a interrupção, ele vai executar o quê? A rotina de tratamento de interrupção do timer, do temporizador, que é esse código aqui. O que ele faz? Simplesmente inverte o pino. Tá? Então vai piscar. O exemplo, o que ele faz? Pisca uma luzinha de 1 em 1 segundo. Segundo aceso, segundo apagado. Segundo aceso, segundo apagado. Entendeu? Então, o que eu quero que vocês façam? O exemplo configura o timer A para gerar uma interrupção periódica a cada 1 segundo. Quando a rotina de tratamento de interrupção é executada, o valor do LED vermelho é invertido. O que eu quero? Altero o exemplo utilizado, utilizando o temporizador para simular um semáforo. Nossa, semáforo, né? Já estava meio tarde quando estava fazendo isso. Então, o LED vermelho permanece ativado por 10 segundos. O LED verde permanece ativado por 20 segundos. Então, é um semáforo que tem vermelho e verde. O vermelho fica 10 segundos, o verde fica 20 segundos. Eu vou utilizar o temporizador para fazer isso. Beleza? Ô, gente, esse exemplo aqui utiliza o conversor analógico digital do microcontrolador. Ele é um conversor analógico digital de 10 bits. Como é que funciona o conversor analógico digital? Ele pega uma grandeza analógica e digitaliza ela. Então, se é um... Vamos supor que eu tenho um conversor analógico digital de 2 bits, tá? 2 bits. O nosso aqui é de 10. Vamos supor que eu tenho um de 2. Quais são os valores que eu tenho nesses dois que eu posso ter nesses 2 bits? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Posso ter só esses 4 valores, não é?
Se eu estou digitalizando uma tensão que varia de 0 a 5 volts, isso aqui é analógico, 0 a 5 volts. E eu estou digitalizando para 2 bits, quantos valores que eu vou ter que representar esses 10 volts aqui? 4, né? Então, ó, o 0 e 0 representa qual tensão? Essa tá fácil, né? 1 e 1 representa qual tensão? 5. Agora tem mais duas aqui, né? No meio do caminho. Que vai ser 1.6, né? Volts e 3.3 volts. Então, se eu tenho um conversor analógico digital de 2 bits, se a minha tensão é 1 volt, eu vou ter que jogar ela ou para 0 ou para 1.67. Se a minha tensão é 2 volts, eu tenho que jogar ela ou para 1.67 ou para 3.3. Então, eu vou perder em relação ao analógico. Toda vez que eu digitalizo alguma coisa, a qualidade diminui. Certo? Então, aqui eu vou pegar a minha tensão e colocar ela em 10 bits, entenderam, né? A ideia é julgar, só que em vez de ter 2, eu vou ter 10, mais 8 aqui. Então, eu vou ter uma faixa maior de valor. Quanto maior os bits que eu tenho, melhor vai ser a minha precisão, né? Ó, gente, esse conversor aí, ele tem várias configurações, tem todos esses registradores aqui de configurar, tá? Então, esse aí tá com pouca explicação, tá? Acabei não explicando muito, não. Tem um exemplo, deixa eu começar nessa daqui. Esse exemplo ele não coube no slide só, não? Mas a ideia é a seguinte. A ideia é que eu tenho um conversor analógico digital. Esse microcontrolador que vocês têm aí, ele tem um termômetro interno, que mede a temperatura dele mesmo. Você pode colocar o conversor analógico digital para ler a saída desse termômetro. Então, o que a gente está fazendo nesse exemplo é isso. Então, ele lê a saída do termômetro interno e digitaliza esse valor para ele. Então, você consegue, soprando ou colocando a mão em cima do microcontrolador, mudar o valor que ele está lendo aí. Certo? Por favor, não coloque isqueiros no microcontrolador, tá? Nem nitrogênio líquido. Então, bom, basicamente eu tenho o meu main aqui que faz tudo que o outro fez. Ele lê o valor do ODC, tá? E o que ele faz o exemplo? Ele pega, quando você liga o microcontrolador, ele guarda a temperatura. Ele lê o valor do ODC e guarda. Aí ele acende um LED. Se a temperatura mudar, ele acende outro LED. Ele acende o vermelho, se mudar, ele acende o verde. Se voltar para o vermelho, que é esse if aqui, ó. Se o valor lido, esse velho, é igual ao calibrado, que é o que ele leu no início, ele acende esse LED aqui. Se não, ele acende o outro. Certo? O que eu quero que vocês façam? Então, ó, o exemplo, configura o conversor analógico digital para realizar aquisições do termômetro interno periodicamente. Inicialmente, a temperatura ambiente é armazenada e periodicamente comparada com os valores correntes. Se os valores forem iguais, o LED vermelho é ativado. Caso contrário, o LED verde é ativado. Altere o exemplo de forma que o LED vermelho ativado indica uma variação positiva de temperatura. O LED verde ativado indica uma variação negativa de temperatura. Beleza? Do jeito que está aí, ele está só falando se varia ou se não varia. Igual aqui eu quero que você use os LEDs para falar se variou para cima ou se variou para baixo. A partir do momento que você ligou, você começou a executar o código. Beleza? Alguma dúvida? Essa é a prática 1. Prática 2. Prática 3. Essa você fica piscando. Prática 4. Ele pega a temperatura, né? De acordo com a temperatura, ele muda. Eu agradeço a presença aí.